E hoje a gente recomeça a nossa série transformando mal olhado em despretensão e vitória. E a gente vai falar sobre isso de mal olhado. Muitas vezes a gente já ouviu falar essas palavras, não é? Mal olhado, a pessoa tem olho gordo, a pessoa tem inveja. E pode acontecer de um mal olhado, de um olho gordo acabar prejudicando uma pessoa. Muita gente diz, por exemplo, de olho gordo pode prejudicar uma criança, tem que batizar logo para prevenir disso. O olho gordo pode prejudicar uma plantação, pode prejudicar o crescimento dos animais no campo. Isso tudo acontece, isso tudo existe, irmão? Existe sim. Existe sim, por quê? Porque há uma maldade que age no coração de muitas pessoas, que são movidas pelo sentimento de inveja. Não têm alguma coisa, mas querem aquilo que a outra pessoa tem. Ou às vezes nem querem, mas têm essa inveja e não admitem que aquela pessoa tenha, por exemplo, um jardim bonito, tenha filhos saudáveis que crescem com saúde, assim, não é? Ou tenha talvez animais que crescem assim. Então, a pessoa não admite isso e a pessoa quer renunciar a esse sentimento. E a pessoa quer destruir esse sentimento que existe no coração da outra pessoa. Então, essa atitude de inveja, essa atitude de mal olhado, às vezes ataca as outras pessoas. E isso a gente tem que prestar atenção, porque essas atitudes podem chegar até nós mesmos. Muitas vezes a gente pode ser alvo disso e a gente pode ser alvo de alguma pessoa que tenha inveja de cada um de nós. E nesse caso, no caso de alguma pessoa ter inveja, no caso de alguma pessoa desejar o mal contra nós, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, não deixar de fazer o bem. Porque muitas vezes acaba que a gente fica meio paralisado. Tem gente que fica assim, mas será que isso aqui é olho gordo? Será que isso aqui é inveja, que alguém está com inveja de mim? Será que o meu filho está doente? É porque alguém botou o mal olhado aqui? Então, calma lá. Em primeiro lugar, a gente deve sempre lembrar, e eu digo muitas vezes isso para você, que Deus está no controle. E aqueles que temem a Deus não precisam temer essas coisas ruins. Mas às vezes a gente até tem gente que procura superstições ou algumas coisas. Uma vez eu entrei numa casa e a pessoa tinha um jarro de planta na porta da casa e eu perguntei à dona da casa, que planta é essa? Ela falou assim, essa planta aqui chama Comigo Ninguém Pode. Falei, como é isso? Que planta é essa? Viu, a irmã está ouvindo, já ouviu falar isso, não é, irmã? Outros que têm uma tal espada de São Jorge. E essas plantas dizem às pessoas que são importantes para afastar mal olhado. Não tem nada disso. Essa planta Comigo Ninguém Pode é chamada também de jiboia, uma planta bonita, ornamental, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com proteção ou não proteção de inveja. Isso é superstição, é atribuir alguma coisa que é sobrenatural, alguma coisa natural, não tem nada a ver. O que nos protege é oração e viver na graça de Deus. Quem reza não se desespera, disse Nossa Senhora em Medjugorje. Quem reza não tem medo do futuro. E eu separei uma frase aqui, no livro do padre Marlon Múcio, ele tem essa frase, aliás, são várias frases, não é? Uma sequência de frases da grande santa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que fala que a gente não pode parar diante do sentimento de inveja que outra pessoa pode ter, mas a gente tem que continuar fazendo o bem. E a gente tem que continuar buscando agradar a Deus, independente se uma pessoa tem inveja ou não. Olha que importante essas frases que ela diz. Muitas pessoas, assim diz a Santa Teresa de Calcutá, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Quantas vezes, não é? Por causa de uma gentileza, as pessoas, essa pessoa está querendo outra coisa. Não, estou querendo fazer uma gentileza. Se você é um vencedor no seu trabalho, na sua família, no esporte, não sei se você alcançou algum conhecimento, não é? Diz a santa, se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Isso tudo que ela está falando é a mais profunda verdade. E aí, Santa Teresa de Calcutá, diante disso, se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Tudo isso é o que diz Santa Teresa de Calcutá. E aí ela começa a dar as respostas daquilo que a gente tem que fazer. Olha que sabedoria dessa nossa santa. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã, mas dê ao mundo o melhor de você. Isso pode nunca ser o bastante, mas continue dando o melhor de você para o mundo. Contudo, perdoe as pessoas que têm inveja de você. Seja gentil, vença, seja honesto e seja franco assim mesmo. Construa, seja feliz e faça o bem assim mesmo. Dê o melhor de você assim mesmo. A santa dá a resposta, e essa é a resposta de Deus para nós nessa live de hoje. Hoje nós vamos rezar para, se alguém teve algum sentimento de inveja, de mal olhado, de algum sentimento de olho gordo contra nós, que a gente vai clamar a proteção de Deus. Nós vamos fazer orações de proteção, mas isso não deve nos impedir de jeito nenhum de fazer o bem. A gente deve fazer o bem sempre. Nada, nem ninguém pode nos abalar na decisão de fazermos o bem. Porque nós devemos continuar fazendo isso, não por causa das outras pessoas, mas por causa de Jesus. É por Ele que eu faço o bem. Eu não quero fazer o bem para aparecer, eu não quero ser gentil para aparecer, eu não quero vencer nas minhas lutas, não quero ser um bom profissional, uma boa mãe, um bom pai, uma boa pessoa neste mundo só para aparecer aos outros. Não, é para Deus que eu quero fazer isso. E olha o que a santa diz no final. Essa passagem para mim foi muito esclarecedora. Olha o que Santa Teresa de Calcutá diz para cada um de nós. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e eles e aqueles que são invejosos. É entre você e Deus. Quando nós fazemos algum ato bom, quando nós fazemos alguma coisa boa, aquilo vai ser pago por Deus, que vê as intenções do nosso coração e vê o segredo do nosso coração. E muitas vezes a gente não consegue nem vencer, a gente consegue o fracasso, a gente consegue às vezes uma derrota, mas a gente sabe que Deus dá força para cada um de nós. Que Deus dá força e é entre nós e Deus. No fundo, quando chegar depois, na hora da nossa decisão, depois da nossa morte, o Senhor não vai perguntar o que as outras pessoas sentiram por você, o olho gordo, a inveja, isso ou aquilo, nada disso. O Senhor vai perguntar, e o teu coração? Se o teu coração quer agradar a Ele, tranquilo, não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Santa Teresinha d'Ávila, Santa Teresinha d'Ávila não, Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, já juntei as duas Santas Teresas, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela de Lisieux, diz assim uma frase que eu queria pedir para você anotar, porque essa frase é uma frase libertadora. Eu sou o que Deus pensa de mim. Quantas pessoas dizem tantas coisas, não é, sobre nós, e eu sou o que Deus pensa de mim. Santa Teresinha, ela lembrou dessa frase, ela formulou essa frase um dia que ela estava andando pelo convento e uma irmã disse para ela assim, nossa, como a senhora está gorda, como está, precisa fazer um regime, tomar cuidado, não é? E depois de poucos instantes, a outra irmã passou por ela e falou assim, nossa, você está muito magra, e você precisa se alimentar melhor, está com cara de doente. E a Santa Teresinha disse, eu sou o que Deus pensa de mim. Porque as pessoas dizem tantas coisas e pensam tantas coisas, mas Deus pensa o que é de mim na verdade. E Deus, além de pensar sobre você e pensar bem, Ele te ama e Ele vê o seu mais pequeno esforço em agradá-lo. Ele vê o seu esforço em doar a sua vida na oração, em fazer a caridade. Eu sou o que Deus pensa de mim. Deixa os invejosos fazendo o que quiserem, pensando o que quiserem. Eu sou o que Deus pensa de mim.
E a gente encerra essa meditação com uma frase, com um trecho do Salmo 122. Em algumas Bíblias, 123. Esse salmo é um salmo muito belo, que começa assim: Eu levanto os meus olhos para vós, ó Senhor, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora. Assim, os nossos olhos no Senhor. Então, tira os olhos e o coração daquilo que as pessoas falam de você. Tira os olhos e o coração daquilo que as pessoas pensam de você. E não fique de modo nenhum preocupado com o que alguém pode dizer de mal olhado, de fazer isso, de olho gordo, de inveja contra você. Se apegue no Senhor. Eu sou o que Deus pensa de mim e eu sei que Ele vai me proteger, que Ele vai estar comigo.